Eu tava real viciada. Eu tava viciada em apertar o botão e aí eu não tinha muito aquilo, o momento exato. Eu não tinha na minha cabeça o meu stop exato, um gerenciamento. Nada. Eu vi que eu tava, tipo, aí sim virou uma parte que era um cassino, praticamente. Sim. Eu tava tentando a sorte. Não tinha propósito de estar ali, sabe? Eu só queria recuperar o que eu tava perdendo. Que era um erro, né? Então, foi a época lá que eu perdi muito dinheiro, tava dando um e pouco, e falei assim, bom, eu vou parar de operar isso, não quero mais, enquanto eu não sabia o que tá acontecendo. Porque o que acontecia? Eu tomava um stop, ou eu atingia algum valor no dia. Se eu tava num dia emocionalmente controlado, eu parava, senão eu continuava, e foi quando as perdas maiores aconteceram. E eu falei assim, e depois disso que eu saía, a minha operação caminhava exatamente pra onde ela tinha que caminhar. Que te deixava mais furiosa. Exato. E não era o stop. Eu olhava e falava, porque geralmente o erro tá no stop, né? Eu olhava e falava, não, o stop tá certo. Mas o que eu tô fazendo de errado, gente? A entrada não tava perfeita. Aí eu falava, foi a entrada, foi... E às vezes até a entrada tava perfeita. Aí eu falei, tem alguma coisa muito errada. Aí eu parei, foi quando eu comecei a pegar todos os trades passados, estudar todos os trades, ver o que tava acontecendo, o que eu tava fazendo. E eu via que minha operação ia. E eu falava, gente, não é possível. O que eu fiz? Aí eu fui ver que a merda do emocional atrapalhava horrores. Era, tipo, totalmente psicológico. Cabeça. Totalmente. Porque lá, você tá vendo o seu dinheiro subir e cair o tempo inteiro, todos os instantes. Nas ações não é assim. Ele é meio instável, né? Tipo, ele é totalmente estável. Ele não é instável igual porque não tem alavancagem. Os minis, exatamente. E aí, por isso, né? Você sabe o seu risco máximo, o seu retorno máximo. O que você também deve fazer nos minis, né? Mas eu não fazia. Então, eu às vezes entrava mais pesado do que eu podia, e aí começava aquilo, nossa, tô perdendo dinheiro e tal, não sei o quê. Tava fazendo pullback. Ele ia pro alvo, sabe? Na maioria das vezes, né? Óbvio, às vezes a gente toma stop normal. E hoje em dia eu aceito isso. Mas eu não aceitava meu loss, eu não aceitava o stop. Eu não tava preparada pro que eu tava fazendo. Então eu tive que dar uns passos pra trás. E quais foram esses passos? Porque, na verdade, o nosso programa ele acontece tanto dentro do YouTube quanto dentro da plataforma da Nelogica. Então tem muita gente que está nos escutando hoje, está nos assistindo. Quando tu volta lá na Nelogica, tem lá a login da BMC, né? Então o pessoal está nos vendo aqui. Deve ter muita gente que está se identificando com essa questão, porque hoje mesmo, né, no pre-market aqui da BMC, eu falei pro pessoal que quem quisesse falar comigo poderia me chamar no chat da Nelogica. Assim, porque, claro, tá todo mundo na Nelogica, é mais fácil as pessoas se chamarem na Nelogica do que no Instagram, porque no Instagram eu acho que as pessoas elas acham que isso também que elas estão mais no seu perfil pessoal, né? Pode ser mais invasivo. Ali tu tá blindado pela questão do ecossistema. Então, assim, meu profit fez assim, subiu muita chamada hoje. Tem muita gente que tá nos assistindo. Qual foi esse passo para trás que tu deu? Né? Como é que foi, assim, para lidar com o psicológico, né? Ivy, como é que tu conversou contigo? Porque é uma conversa interna, né? O que tu fez? Chamou ajuda externa? Chamou fez terapia? Não, eu fiz terapia. Pra operar? Com certeza. Não, mas assim, eu nessa parte, que você acaba se machucando, né? E você fala, tem alguma coisa errada e eu não sei o que é essa coisa errada. Então o primeiro passo foi, não vou mais operar. Enquanto eu não souber o que eu tô fazendo de errado, eu não vou mais operar, senão, de fato, eu vou me afundar. E assim, todos os anos de resultados jogados fora, porque por imaturidade. Eu falei, eu não tô preparada pra isso. Isso eu sabia, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, eu preciso resolver. Então eu comecei a ver tudo. Eu falei, putz. Aí eu encaixei que eu tinha a técnica. Eu falei, eu tenho a técnica. Porque vai nos meus alvos. A operação desenvolve exatamente pro caminho que ela tinha que ir. Sabe? O que eu tô fazendo errado? Aí eu ia ver a questão do stop, ia ver a questão dos indicadores, ia ver as questões das minhas entradas. E aí eu tive que acertar algumas coisas na entrada que eu vi que eu falei, eu não tô entrando exatamente no momento certo. Eu preciso melhorar isso. Como é que tu entra hoje? É relativo. Não tenho, eu só faço esse tipo de entrada, não. Mas assim, eu tenho algumas entradas que eu uso mais padrão. Dependendo por exemplo, no dólar. 61.8 com algumas outras, eu chamo de confluência, né? Então, uma que é forte pra mim
61.8, que tiver perto de média de 200, numa tendência que estava definida, que ele tá fazendo uma correção, ele deixa algum candle gatilho com as médias alinhadas. O que é vindo gatilho? Desculpa, um candle de reversão? Não, se tiver, depende da situação, mas vamos, uma tendência de queda, ele fez a correção até o 61.8. Se estiver passando perto de uma média de 200, uma média forte, ele chegou lá, as outras médias estão alinhadas, né? Eu uso a 9, a 20 e a 50. Elas já estiverem alinhadas. Ele deixa um candle que eu chamo de impulsão. E alguma coisa desse tipo. Eu já faço entrada, eu não espero pivô. Toma posição. Tomo. Aí nessas lote eu padrão. tomo. Sabe por que Lote nessas padrão? eu tomo? Não. Depende do tamanho Então, do alvo. nessas, nessa específica, eu uso o lote maior. Porque o stop é curto. Né? Se ele acabou de fazer uma correção nessa região, que é uma região pro dólar que respeita muito, perto de uma média extremamente forte, com todas essas confluências a meu favor, eu vou estar com um stop muito pequeno, que às vezes ele não chega a ser nem de 10 pontos no dólar, que é teoricamente não é um stop pequeno. Às vezes é menor, é 5 e tal. Alguns agora vão estar pirando, 10, né? 10 pontos no dólar pra mina louca. Não, mas não é isso. Opera 2, 3 pontos pra ganhar. Porque hoje eu tenho certeza, né? E é outra coisa que eu vou comentar. Essas operações, quando eu vou fazer isso, e eu entro pesado... Hoje em dia eu não entro mais em operação pequena. Tipo, 5 pontos no dólar. Eu não entro. Porque o meu desgaste emocional é muito grande pra 5 pontos no dólar. Tem gente que faz scalping, e tudo bem. Assim, é o operacional da pessoa, sabe? Mas pra mim, o que funciona é... Eu gosto de seguir uma tendência. Eu gosto de carregar a operação. Tanto é que as pessoas me seguem muito, eu acho, né? E me perguntam muito sobre minhas operações de mais de 100 pontos no dólar. E são várias. Não é uma porque deu sorte uma vez. E acontece bastante, né? Numa semana deve acontecer o quê? Nossa, acontece bastante. Agora, fim do ano, assim, começo do ano, tava um pouco mais complicado. Mas assim, logo no começo do ano teve uma que já deu 90 e poucos pontos. E tranquilo. E todo mundo fala, gente, como que você fica tranquila? É o que eu falei, foi o processo. Eu respeitei, eu vivi com toda a intensidade do mundo o processo. Então hoje, pra mim, assim, eu já perdi muito dinheiro. Então hoje, pra mim... Eu acertei todos os detalhes. Eu acertei o emocional, eu acertei meu operacional. Eu vejo todas essas confluências, eu vejo todas as possibilidades de chegar lá na frente, de carregar esses pontos. É confortável.